Dentro da Wicca, nós temos várias tradições que pensam completamente diferentes. Hoje eu vou falar da tradição alexandrina, de onde ela veio e por que ela é tão diferente da gardneriana. Então, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir um pouquinho de atenção para uma campanha que eu iniciei agora essa semana. A campanha é no site do Apoia-se, que é um site de criadores de conteúdo que eles têm uma ajuda de seus inscritos, das pessoas que o seguem mensalmente. Essa campanha que eu criei, ela é única e ela é designada para um bem maior da minha pessoa com o canal. Eu tenho passado muito tempo na frente do computador, editando, pesquisando, gravando vídeo e eu preciso de um lugar próprio para isso. Gravo na frente da janela, às vezes tá chovendo, às vezes tá extremamente barulhento lá fora. E eu perco muito tempo nesse vai e vem e eu já falo bastante tempo que eu quero o quê? Um cenário. O YouTube, ele demora bastante pra começar a render alguma coisa, então eu pensei, depois de ver em outro canal, criar uma campanha única para o Apoia-se, para ter uma parede legal, com umas coisinhas legais, uma mesa, uma cadeira onde eu posso trabalhar como escritório e produzir mais vídeos, porque a minha ideia agora não é ter 2 vídeos por semana, mas ter vídeo todos os dias da semana. Então, se você pode, porque estamos num momento de pandemia, um momento muito complicado, se você sentir aí que você tem condições, que você quer ajudar o canal, isso será muito bem-vindo. De antemão, eu já quero agradecer ao Renato e a Vitória, que foram as primeiras pessoas a doarem aqui pro canal. Vocês são maravilhosos, eu amo vocês. E que lá no site eles oferecem alguns tipos de recompensas para as pessoas que ajudarem você com o canal. Então eu coloquei, se a partir de R$5 você quiser fazer uma doação, você vai poder mandar sua pergunta e eu vou responder aqui no Ask Nebulosa. E que a partir de R$100 você vai poder escolher um tema de vídeo. Então, isso são para as pessoas que quiserem ter alguma forma de ser recompensadas por ajudarem o canal. Esse dinheiro será unicamente destinado para as coisas que estiverem aqui. E se você quiser comprar uma mesa, uma cadeira, entre em contato comigo no meu Instagram. E a gente pode conversar sobre isso. Então, vamos pro vídeo. Muito ainda se discute se a tradição alexandrina ela faz parte da linha temporal que sucede a de Gardner ou se é uma linha completamente diferente. E se você ainda não assistiu a tradição gardneriana, que eu conto as coisas de lá, vai lá assistir, porque eu vou falar muito da correlação que eles têm uma com a outra, tá bom? Então vai lá e volta aqui. Alexander, ele já era um bruxo quando ele entrou no Coven de Gardner, na Wicca gardneriana, e então ele subiu aos altos postos até se tornar sacerdote. Lá ele criou seu próprio Coven e se iniciou uma nova tradição. Mas por que isso aconteceu? Bom, nós já vimos no último vídeo que para você ser considerado um wicano da tradição gardneriana, você tem que seguir todos os preceitos da Wicca gardneriana. Ou seja, os ritos têm que ser em nudez, as cerimônias têm que ser em nudez, você tem que seguir o caminho, os 8 caminhos que levam para o centro, você tem que seguir todos os dogmas criados e impostos por Gardner. Como também vimos anteriormente, muitos dos ensinamentos de Gerard era da cabala, era hermetista, eram muitos dos fundamentos do ocultismo daquela época, foram implementados na Wicca e não foi diferente para Alex. Então ele continuou tocando ali o seu coven com aqueles ensinamentos, ele também falava dos anjos, ele tinha a sua bagagem além da bagagem de Gardner. Porque existe uma coisa muito particular quando você é uma pessoa que já tem uma religião e passa para outra, e quando você é catequizado, você é ensinado aquela religião. Então você não conhece outra para se basear em outra. Então se eu te ensinei uma coisa e você não sabe nada, você vai ensinar o que eu ensinei.
Agora, se você já sabe outra coisa, você vai misturar as duas coisas para ensinar outra pessoa. Então, é basicamente isso que aconteceu com Alex Sanders quando ele saiu do Coven Gardneriano. Ele atribuiu muito dos ensinamentos que ele já tinha como bruxo com os ensinamentos gardnerianos. Ele tinha acesso a toda aquela estrutura literária que tinha a Wicca gardneriana. Ele pegou aquilo, pegou o que ele acreditava, juntou tudo e ensinou no Coven dele. E com isso se criou vários burburinhos dentro da Wicca, porque esse cara, ele não segue o que o Gardner falou. Ele tem lá os pitacos dele, as coisas dele. Tudo bem que o modo de cada sacerdote é tocar o seu coven é particular, o que eles estudam é particular. Porém, você tem que seguir uma linha concisa. Já ele trazia outras vertentes. Então, aquilo não agradava os anciões gardnerianos. Eles diziam que aquilo não era da Wicca, de Gardner. Então, as pessoas que eram iniciadas por Alex no coven dele era chamado pelos outros de Alexandrinos, porque era a Wicca do Alex, não era a Wicca do Gardner, se deu pra entender. Alex era tão importante que ele foi nomeado o rei das bruxas. Ele pegou o embalo da Wicca gardneriana. Ele se tornou alto sacerdote antes de criar a sua própria tradição. E ele acreditava que a publicidade atraía muito o olhar das pessoas para a aceitação. Quanto mais você sabia, mais você queria participar e menos preconceito tinha. Ao contrário dos anciões da Wicca gardneriana. E por isso que surgiu tantos burburinhos de que a Wicca que Gardner pregava era diferente da que Alex pregava. E por isso que veio tantas discussões de se separasse a Wicca gardneriana da Wicca de Alexander, ou se ele era só uma evolução da Wicca. E desse burburinho surgiu o livro de Stuart Farrar. Em 1971 foi lançado What Witches Do. Nesse livro ele afirma e ele chama a tradição Alexandrian, né, lá no nome original. E então realmente foi separado ali a água do vinho, a Wicca de Gardner e a Wicca de Alexander. Alexanders. Dois nomes, entendeu? Alexanders. Muitas pessoas ainda acham que a Wicca de Alexander, ela cresceu, ela se estendeu da de Gardner. Outras pessoas mais tradicionais, elas consideram que umas são distintas das outras. Então, é isso. Então, agora vamos falar sobre a diferença delas, o que faria eu escolher uma ou a outra, já que a tradicional já não considera a de Alex parte da Wicca tradicional. Não incomodado, talvez até honrado por ter ganhado uma tradição ali startado por Farrar, Alex considerava que não existia essa hierarquia dentro de um coven, tanto no coven dele que ele criou em Manchester, como o mais popular, que é o de Londres. Ele acreditava que o sacerdócio era um dom dado por todas as divindades. Então não existia essa coisa de neófito. Existiam as pessoas que estavam para entrar, mas a partir do momento que você era iniciado, você era um sacerdote. Tinha o alto sacerdote, que era o que representava todos, porém todos tinham a sua igualdade de ouvir e escutar dentro do coven de Alex. Ele era o sumo sacerdote dos covens que ele criou, e eu vou falar sobre hierarquia, essas coisas, árvore genealógica, em outro vídeo, tá por vir, então se inscreve no canal e aperte o sininho. E também a sua mulher, que foi iniciada por ele na Wicca gardneriana, antes deles virarem uma nova tradição. Maxine, que é uma mulher maravilhosa, uma bruxa
que já pratica a religião antiga, a religião ancestral, que muito se falou, né, do Mário Martins. Então, se vocês quiserem, eu falo sobre ela num vídeo, faço questão de falar sobre ela num vídeo único, tá bom? Mas vamos voltar ao assunto. Outra peculiaridade na iniciação é que um sumo sacerdote aceita a iniciação de mulheres e a alta sacerdotisa a de homens. Então, ele tem essa polaridade que eles fazem na iniciação. E que eles não aceitam ninguém auto-iniciado. Não importa o quanto você estudou, não importa que ritual você fez, você precisa ser iniciado por alguém credenciado. Credenciado, Jade? Sim. A Wicca alexandrina, ela é extremamente organizada. Então, os livros dos clãs que temos, nos covens que temos, eles são datados desde a época de Alex e Maxine. Ou seja, se hoje você quiser se iniciar, seu nome vai ficar gravado pelas próximas centenas de anos, como os que já houveram. Então não adianta você querer estudar, querer passar a perna neles e falar assim, eu fiz parte de Covental. Porque, por exemplo, você me conhece, sabe que eu sou de clã tal, origem tal. E aí você vai lá, chega e fala como se você fosse eu. Eles vão lá, eles têm acesso, eles vão olhar o seu nome, vão ver que não tem nome. Então, não existe passar a perna neles. Eles são extremamente organizados, mundialmente organizados. Então, não tente passar ninguém pra trás falando que você já foi iniciado, porque não tem isso. Skyclad é um tabu ainda no meio da Wicca, porque muitas pessoas não sabiam que isso existia. Porém, Skyclad é o cerimonial de nudez. Então, todos os ritos feitos na Wicca gardneriana, eles são feitos nus. Já expliquei isso no outro vídeo. Então, se você vê um clã gardneriano usando túnicas, ela não é tradicional, tá bom? Ele é um outro coven de algum outro lugar, mas ele não é gardneriano. Ele pode ser inspirado, porém ele não é tradicional, ele não tem os ensinamentos gardnerianos. E o alexandrino não é muito diferente. Não são todos os ritos cerimoniais que eles têm que estar nus, porém existem ainda os que precisam, são os mais potentes, e eles precisam ter essa peculiaridade que se despir para emanar poder. Então, se você é uma pessoa que tem problema com isso e você não cogita isso, reveja a tradição que você quer entrar. Tanto a alexandrina quanto a gardneriana, não existem exceções, todos têm que participar. Para alguns iniciantes da bruxaria, pode ter lido esse livro chamado Os 8 Sabados das Bruxas, também escrito por Stuart Farrar. Lá ele diz que os alexandrinos, eles acreditavam na briga de Holly e Ock, que eles eram irmãos que brigavam pelo frio e o calor, o dia e a noite, que eles traziam na guerra incansável deles o calor, o frio, o dia e a noite. Porém, alexandrinos seguem a roda do ano na polaridade que você estiver, tanto sul ou do norte, não seguem mista, tá? Não seguem mista. Então, se você quiser optar por alguma dessas tradições, estejam ligados nisso, que é legal esse mito, como o mito da deusa e do deus, só que eles seguem o da deusa e do deus, eles seguem como deixamos bonitinho lá. E também eu mostrei pelo tour em Salem, se você quiser, vou deixar aqui linkado. Então, eles acreditam no deus, na deusa e no ciclo de vida deles, e não no do Ock e na Holly, tá? Então, é Holly ou Holly? É Holly, mas é o cara, pelo que eles dizem. Vocês entenderam? Como eu já havia dito também, teve muitas influências ocultistas naquela época por Jared Gardner, a cabala hermética, e também Alexander trouxe isso dos anjos cerimoniais, dos arcanjos. Então eles têm, na Gardneriana, eles têm
já essa coisa hermética, que eu tenho que falar sobre ordem hermética, né? Não do Mr. Golden Dawn, mas tem que falar sobre isso. Sobre a Cabala também, eles têm bastante ensinamento disso. E ainda mais específico na Alexandrina, eles têm outras influências que implicam também em várias vertentes dentro da tradição alexandrina. Porque vamos partir de um princípio, quero ser wicano. A partir do momento que você escolhe ser wicano, você escolhe a tradição. Escolhi aqui a Alexandrina. Agora, qual das linhagens? Porque cada pessoa que seguiu uma linhagem, que entrou ao sumo sacerdote, pôde criar um novo clã, um novo coven. Ele pôde passar aquilo pra frente. Ele vai passar focado no que ele mais acredita, no que ele tem um dom maior. Então você tem que ter em mente que existem vários graus aí pra você seguir a vertente que tem mais a ver com você. Então a Wicca mais dogmática, que tem vários preceitos que você tem que seguir à risca, é a Gardneriana. A Alexandrina respeita bastante esses valores, ela passa ele e acrescenta mais. Maxine, que é a alta sacerdotisa do coven do Alexandrina, ela disse que if it works, do it. Tipo, se isso funciona, faça isso. Tipo, use it. Tipo, faça, use. E é o que eles seguem fazendo, então é uma tradição ainda bastante regrada. Ela não aceita pessoas de fora tão facilmente. Ela é ainda mais difícil do que a Alexandrina, do que a Gardneriana. E se você quiser procurar, você está interessado, depois de tudo isso que a gente fala, se você está interessado, procure em páginas do Facebook, do Instagram, não sei se eles usam, coloca Wicca Gardneriana, Wicca Alexandrina, e nessas páginas você manda mensagem e fala assim, olha, eu moro em tal lugar, gostaria de conhecer. E lá, e por esses lugares, assim, páginas, grupos, você vai encontrar alguém que tenha uma resposta para te dar. E se a pessoa que você encontrar, ela não souber de linhagem, não saber não saber da tradição, da linhagem, se é uma linhagem comprovada, e você quer fazer parte desse sistema centenário, pesquise, vá a fundo, não seja enganado por covens que se passam, porque existe muito. Não sei qual é a pira das pessoas se passarem por algo totalmente antigo, sendo que não são. Então, se você tiver um coven que ele não é de linhagem, não é autorizado, etc., isso não vai te desmerecer, não vai fazer ficar ineficaz os seus trabalhos em coven, tá? Pelo contrário, você assumindo isso sem se ligar em outras vertentes te faz ainda original, né? E também não posso esquecer de indicar Stuart Farrar e a esposa Janet Farrar. Ele era um jornalista e escritor que foi lá atrás do Alex para escrever a sua primeira matéria. E ele era um agnóstico que resolveu se iniciar na bruxaria com o Alex. Então ele foi iniciado por ele e aprendeu todas as coisas e deixou o agnosticismo e entrou na tradição alexandrina e é um dos maiores defensores deles. Então, What Witch Do e os 8 sabás da bruxa foi escrito por ele e são da visão alexandrina. Então, os ensinamentos de Alex Sanders. Então é isso. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam aqui do canal Apoia-se. Se você gostar de mim, do meu conteúdo e quiser me ajudar a ajudar nesse cenário super top que eu quero construir e num escritório confortável para eu poder pesquisar mais nos vídeos, editar e todo esse rolê todo que vocês sabem que tem. E então nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Merry Meet You Again!